Olá a todos, estamos neste dia 7 de abril de 2020, quarta-feira santa, aliás, terça-feira santa, perdão, e nesta Páscoa estamos neste dinamismo de conhecer mais profundamente a Páscoa, o que é que ela significa, o que é que ela realiza, porque é que a celebramos, etc. Enfim, já podeis ver aquele vídeo com os slides sobre a aliança e o tema da aliança em toda a Bíblia. O outro vídeo também que já foi feito sobre a Páscoa dos judeus e vários aspectos da celebração da Páscoa no Antigo Testamento. Obviamente todos estes temas nunca se esgotam, eles são sempre inesgotáveis, digamos assim, mas há sempre pontos-chave, acontecimentos-chave, leituras essenciais que é preciso nós termos, e é isso que nós estamos aqui a tentar recordar. Quer no outro vídeo sobre a Páscoa dos judeus, quer neste, eu estou-me a guiar com este livro, o vocabulário de teologia bíblica. É um vocabulário breve, sintético, digamos assim, não é uma enciclopédia, não é um tratado, mas tem aqui os pontos essenciais e, sobretudo, tem as passagens essenciais que nós precisamos de conhecer da Escritura para termos a visão sobre os diferentes temas, e neste caso o tema da Páscoa. Sobre esta temática da Páscoa de Jesus, especificamente, é o que devemos falar neste conjunto neste vídeo, aliás, neste conjunto de slides. Podemos começar por recordar, então, o acontecimento do Antigo Testamento tinha sido o Êxodo, aquele acontecimento central, fundamental, o alicerce de toda a narrativa histórica do Antigo Testamento, toda a experiência do povo do Antigo Testamento, o acontecimento fundamental de esperança na fidelidade de Deus. Deus não só tinha prometido, Deus só tinha dito, como Deus tinha realizado, tinha feito. Todos os salmos que nós rezamos e todas as histórias que são contadas são de coisas que aconteceram, feitos que Deus realizou. E depois, com todas as leituras e camadas literárias e camadas históricas ao longo dos séculos sobre esse mesmo acontecimento e atualizações, revisões, etc. Vimos isso em relação ao Êxodo e acontece em relação ao Êxodo em toda a história do povo de Israel. É sempre aquele acontecimento de referência que confirma e recorda ao povo que Deus é fiel, que Deus é poderoso, que Deus está presente, que Deus quer salvar o seu povo. No tempo de Jesus, portanto, se o Êxodo tinha sido no ano 1250 a.C., mais ou menos, no tempo de Jesus, estamos no ano zero, portanto, 1250 anos depois, vem Jesus. E Jesus, como um fiel judeu, como um bom judeu, digamos assim, celebra todos os ritos do povo judeu, nomeadamente aqueles dois básicos, que era aos sábados nas sinagogas, celebrar o sábado, reunir-se na sinagoga, escutar a palavra de Deus, e anualmente a festa da Páscoa. Pelo menos essa festa, havia outras festas anuais, mas pelo menos essa Jesus participou todos os anos com os seus pais. Nós vemos isso logo desde os Evangelhos da Infância, aquele episódio em que Jesus se perde no templo, etc, etc. É um episódio de uma festa em que os pais de Jesus iam celebrar em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Então Jesus desde pequeno aprendeu a fazer assim, desde pequeno aprendeu a ir celebrar a Páscoa em Jerusalém, com uma consciência nova que o próprio Jesus tem de que esta Páscoa que ele vai celebrar, ele vem para a cumprir plenamente. Ele vem para levar ao pleno cumprimento tudo aquilo que Deus tinha prometido no Antigo Testamento, que Deus tinha feito no Antigo Testamento, tudo aquilo que os profetas tinham anunciado no Antigo Testamento. Foi para isso que ele veio. E Jesus mostra essa consciência logo precisamente deste episódio em que ele se perde dos pais no templo e fica no templo. Jesus já desde aí diz aos pais: então vocês andaram à minha procura porquê? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Então, desde este primeiro momento, Jesus já mostra a consciência de uma relação nova com Deus,
a quem Jesus chama o meu Pai. Não é apenas o Pai, não é apenas o Criador, assim, abstratamente falando, mas é o meu Pai. E desde aqui começa a renovação de tudo aquilo que o povo de Israel celebrava, porque tudo vai ser renovado a partir desta relação nova que Jesus cria com Deus a partir de o meu Pai, a partir desta consciência de filho. O filho e o pai e a relação íntima e única um com o outro. É também a partir daqui que Jesus vai renovar então o templo. O templo é o lugar onde o povo se ia encontrar com Deus. Agora Jesus diz que o templo é a casa do seu Pai e depois vai mais longe. Vamos recordar, por exemplo, aquele episódio em que Jesus expulsa os vendilhões do templo. E Jesus diz, tirai tudo isso daqui, não façais da casa do meu Pai uma feira. Está lá, podes ver na citação que está nos slides, no Evangelho de São João, logo no capítulo 2, versículos 13 a 22. Jesus começa logo aí a mostrar o caráter provisório daquele templo. E depois, no Evangelho de São João, sublinha-se este aspecto, quando Jesus diz, destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Mas eles não perceberam o que Jesus estava a dizer, porque Jesus estava a falar do templo do seu corpo. Jesus vem realizar um novo templo, que é Ele mesmo, Jesus Cristo. Ele é o novo templo. Ele é aquele lugar onde Deus habita no mundo. E ao Jesus ao dizer, e São João ao dizer que Jesus falava do templo do seu corpo, havemos de nos recordar que o corpo de Cristo, em todo o Novo Testamento, o corpo de Cristo é a Igreja. Então o corpo de Cristo é o novo templo, a Igreja é o novo templo. Onde é que Deus habita no mundo? Na sua Igreja, no seu Filho Jesus Cristo e no seu corpo que é a Igreja. Começa aqui então, lá está, a transformação de todo o Antigo Testamento numa realidade nova. Até porque no outro episódio Jesus diz mesmo aos discípulos, tudo isto que estáis aqui a ver, toda esta construção magnífica e estas pedras tão grandes, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Como podes ver no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Também em relação à lei do Antigo Testamento, Jesus começa por dizer que Ele vem cumprir a lei e os profetas. Vem para levar à sua plenitude, ao seu pleno cumprimento. Aquilo que o povo de Israel nunca tinha conseguido fazer. A consciência do povo, ano após ano, século após século, é a consciência da sua infidelidade a Deus. Então Jesus começa por dizer que vem para cumprir a lei plenamente. Isto está no Sermão da Montanha, podes ver no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 10. Então também aí nesse capítulo 5 Jesus vai mais longe, porque ele apresenta-se a si mesmo como aquele que pode dar a interpretação verdadeira da lei. Todos aqueles exemplos em que Jesus dá, em que ele diz, ouvistes que foi dito aos antigos, tal, eu, porém, digo-vos. E então Jesus dá a sua interpretação, seja em relação a vários mandamentos que lá podeis encontrar. Jesus apresenta-se como a si mesmo como o Senhor da lei, aquele que pode interpretar a lei. E assim ele terminará com o que Jesus chama o mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o segredo está nesta palavra como, neste exemplo que Jesus deu. Jesus foi o primeiro, digamos assim, que pôde cumprir plenamente toda a lei do Antigo Testamento, que pôde levá-la à sua plenitude. Então, ser discípulo de Jesus é entrar neste dinamismo de amar como Ele amou, como depois também escutamos noutra passagem, o amor é o pleno cumprimento da lei. Todas as leis do Antigo Testamento, tudo o que estava escrito, se resume neste amor como Jesus amou. É aí que está o segredo da nova lei. Outro aspecto também da Páscoa de Jesus é o do alimento. No Antigo Testamento, o povo de Israel, depois de sair do Egito, caminhou pelo deserto. No deserto não há nada, então o povo foi alimentado com o maná.
o alimento que Deus lhe deu, o pão que Deus lhe deu para comer. Jesus, naqueles episódios da multiplicação dos pães, vai-se mostrando como aquele que dá um novo alimento. É por isso que ele adverte os discípulos contra o fermento dos fariseus, porque o fermento é aquilo que é velho, e Jesus vem trazer um pão novo, o tal pão ázimo da Páscoa. Ele é que é o pão novo da Páscoa, da nova Páscoa. E Jesus é também um novo maná. O povo de Israel tinha comido no deserto o maná que Deus lhe tinha dado, mas Jesus diz: o meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Então esta aqui é a realidade nova que Jesus também quer realizar na sua Páscoa, com o novo alimento que é Ele próprio, a sua própria vida. Um outro aspecto também é o do Cordeiro e a nova oferenda que Jesus vai realizar. Lembramos-nos de como no Êxodo a questão do povo de Israel sacrificou os cordeiros, pintou as portas com o sangue, como falámos no outro vídeo, e esse sangue dos cordeiros com que eles pintaram as portas livrou-os do anjo exterminador, e assim eles puderam ser libertos do Egito. Jesus vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz São João Batista. Já aí nessa frase vemos todo o plano de Jesus. Jesus vem realizar definitivamente em si mesmo aquilo que aqueles cordeiros não podiam realizar. Eram apenas sacrifícios animais. Eram sinais de algo que haveria de ser feito pelo próprio Jesus Cristo. É Jesus que vai derramar o seu sangue para libertar o povo, e já não apenas o povo, mas toda a humanidade. É por isso que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão de Jesus é trazer à humanidade este perdão de Deus que é capaz de vencer a força do mal, esta universalidade. E a universalidade também implica vencer o inimigo universal. O inimigo universal da humanidade é o mal que se concretiza depois no pecado e na morte. O pecado que destrói a dignidade, a dimensão espiritual do ser humano é destruída pelo pecado, pela maldade, pelas perversões, etc. E também a própria morte que nos destrói fisicamente. Jesus vem para vencer o inimigo que é o mal e para vencer estas consequências do mal, estas raízes também em que o mal se manifesta, o pecado e a morte. O segredo desta salvação passa pela obediência. Lá está, o povo de Israel não tinha conseguido obedecer. Jesus vem para obedecer. O povo de Israel tinha consciência do seu pecado e oferecia aqueles sacrifícios de animais, aquele sangue dos animais, numa oferta implorando o perdão de Deus. Jesus agora oferece-se a si mesmo e não vai oferecer nada, mas vai oferecer a sua própria vontade, a sua própria obediência plena à vontade do Pai. Em si mesmo, Jesus vence o mal, em primeiro lugar, porque Ele é sem pecado. Ele é semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. É a primeira vitória de Jesus. A obediência plena à vontade do Pai, sempre, sem nunca renunciar ao bem, renunciando sempre ao mal. Reparem também que de nada valeria o sofrimento de Jesus se não fosse um sofrimento assim, na obediência e na entrega plena. Jesus tinha dito no capítulo 10 do Evangelho de São João: ninguém me tira a vida, sou eu que a ofereço livremente. Eu tenho poder de a oferecer e de a retomar. O sofrimento só por si não valeria de nada, se não fosse um sofrimento oferecido por amor para a salvação da humanidade. Então esta é a grande força e o grande poder da Páscoa de Jesus. Por um lado, Ele cumpre plenamente toda a lei, cumpre plenamente toda a palavra de Deus, Ele é fiel, Ele obedece plenamente ao Pai e Ele oferece plenamente a sua vontade, o seu ser, a sua vida ao Pai. E é nisto que o seu sacrifício, que o seu sofrimento é salvador e é redentor. Porque Jesus em nada
em nenhuma circunstância foi infiel, foi desobediente à vontade de Deus. Era preciso carregar com a cruz, ele carregou. Era preciso sofrer aqueles insultos e desgraças e aquelas dores todas, ele sofreu-as. Porque em primeiro lugar estava a obedecer ao plano do Pai. Nada o haveria de impedir. Nem aqueles que o traíram, nem aqueles que o entregaram, nem aqueles que o negaram, nem aqueles que o maltrataram. Nada disso impediu Jesus de levar o plano do Pai até ao fim para salvar o mundo. Na obediência e na oferta da sua própria vida. Então aqui está o segredo da nova Páscoa, é este. É a vontade, a liberdade de Jesus na sua relação de filho para com o Pai, uma relação nunca quebrada por nenhuma circunstância. Este novo Cordeiro que se oferece, esta nova oferenda que é Ele mesmo, esta nova oferta que tem poder para perdoar os pecados de toda a humanidade, o próprio Jesus quis mantê-la num memorial. Quer dizer, o próprio Jesus quis que os discípulos a celebrassem sempre. E então aqui entramos já no tríodo pascal. Nós no tríodo pascal, com que desdobramos em 3 dias aquilo que nós costumamos celebrar numa única celebração. Porque tudo o que celebramos no tríodo pascal é o que nós celebramos na Eucaristia. Só que aqui desdobra-se no espaço temporal em que o próprio Jesus viveu historicamente aqueles acontecimentos. A última ceia, na quinta-feira, a paixão, a cruz e a morte na sexta-feira, a ressurreição na madrugada de domingo, ou na tarde de sábado, como entendermos. Na própria ceia, então, Jesus tinha dito: fazei isto em memória de mim. Fazer isto é repetir os gestos e as palavras de Jesus com o pão e com o vinho. Podemos começar por recordar que naquela mesa da Pascal havia muitas iguarias. A ceia da Pascal dos judeus, enfim, vale a pena fazer talvez um vídeo só sobre como é que os judeus celebram a Páscoa ainda hoje, o que é que eles põem sobre aquela mesa. Tem o pão, tem o vinho, tem o cordeiro, tem as ervas amargas, tem outras iguarias. Depois o próprio vinho tem vários ritos sobre o vinho. Há uma taça de vinho ao início da refeição, uma taça de vinho no final da refeição, etc. Há diferentes ritos que se vão realizando naquela ceia pascal, que é um grande memorial de toda a história do povo judeu. Então Jesus tinha ali, naquela mesa, muitas iguarias que podia escolher, mas ele quis escolher o pão e o vinho, e quis escolhê-los com aquele significado que o próprio Jesus lhes dá. Este pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue. E é sobre o cálice que Jesus diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E aqui percebemos perfeitamente o que é que Jesus quer dizer quando diz o sangue da nova e eterna aliança. Porque já vimos no outro vídeo e neste já falámos também disso, o sangue dos cordeiros mortos para libertar o povo do anjo exterminador no Egito e o povo poder sair da escravidão, o sangue dos cordeiros que eram oferecidos no templo anualmente para perdão dos pecados do povo, o sangue da aliança que Moisés tinha aspergido sobre o povo quando no Sinai fez a aliança com o povo de Israel. Agora Jesus diz: este é o sangue da nova aliança, uma nova e eterna aliança. Aquilo que o sangue dos outros cordeiros não conseguiu realizar plenamente, eu agora realizo plenamente. É por isso que é nova e eterna, quer dizer, definitiva, é para sempre. Este é o sangue da nova e eterna aliança. É por isso que Jesus não escolheu o cordeiro que estava lá na mesa pascal, porque o cordeiro agora é Ele. Ele é que se vai oferecer. Ele é que é o Cordeiro de Deus, já não é aquele cordeiro do banquete da Páscoa familiar, nem é o cordeiro que se oferecia no templo. Então assim Jesus é o próprio Jesus que relaciona aquele rito da ceia com a sua morte.
A ceia celebra o que a cruz realiza, que é a oferta de si mesmo ao Pai. Na ceia, Jesus deixou o memorial: fazei isto em memória de mim. E aquele pão e aquele vinho são aquilo que Jesus fez na Sexta-feira Santa. Aquilo que Jesus ia fazer depois da ceia pascal, a oferecer a sua vida na cruz ao Pai, a oferecer o seu sangue derramado para salvar, para perdoar os pecados do mundo inteiro. Permanece sempre este memorial. Recordo aqui que a palavra memorial é uma palavra muito específica, é um termo técnico que é que devemos de reconhecer, porque o memorial não é apenas uma lembrança, não é apenas lembrarmos disto ou lembrarmos daquilo, mas o memorial é uma celebração em que se torna presente aquilo que se recorda. Não é apenas lembrar, mas é atualizar, trazer para hoje um acontecimento do passado. Nos sacramentos nós dizemos algo que é semelhante. Nos sacramentos nós dizemos que são gestos e palavras que realizam aquilo que significam. O memorial da Eucaristia é isso. Traz para nós hoje tudo aquilo o que Jesus realizou na sua Páscoa. Celebramos a Eucaristia, celebramos a Páscoa de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, o dom do seu Espírito. É um memorial em que nós hoje podemos experimentar, podemos viver os frutos da Páscoa de Jesus. A sua vida, a ressurreição, a vitória sobre o pecado e sobre a morte. É isso que nós celebramos na Eucaristia e também depois em todos os outros sacramentos. A Eucaristia é a fonte depois dos outros sacramentos, o batismo, o crisma, a comunhão, o matrimónio, etc. A confissão, a unção dos doentes, o sacramento da ordem. Todos eles são frutos desta Páscoa de Jesus, em que tornamos presente aquilo que Jesus fez por nós para nos salvar, para nos ir curando em todas as dimensões da nossa vida. É por isso que são 7 sacramentos, para tocar todas as dimensões. Então, depois da ressurreição de Jesus, a ceia permanece como o memorial da morte e ressurreição do Senhor. A palavra Páscoa ganha, lá está, um novo sentido, continua a ser a passagem. Só que agora já é a passagem não apenas da libertação daquele povo, mas é a libertação de toda a humanidade. Começa por ser a passagem de Jesus para o Pai, como se diz no capítulo 13 do Evangelho de São João. Sabendo Jesus que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, essa é a Páscoa de Jesus e é a Páscoa em que toda a humanidade se pode ser liberta, passando deste mundo para o Pai. Passarmos do pecado para Deus, para a santidade de Deus. Passarmos da morte para a vida do reino de Deus. A Eucaristia é assim este memorial, é a atualização, a celebração e a vivência da morte e ressurreição de Jesus. Nos gestos, nas palavras que Jesus realizou na última ceia, foi o próprio Jesus que quis, então, repito, colocar todo o sentido da sua Páscoa. E ao celebrar a Eucaristia, os cristãos já estão a celebrar a Páscoa de Jesus na sua plenitude. A paixão, a morte, a sepultura, a ressurreição e mesmo até o envio do Espírito Santo que Deus faz logo no dia da ressurreição, tudo está contido nesta celebração da Eucaristia, que é a Páscoa de Jesus. Então, no próximo vídeo, vamos falar um pouco mais sobre esta Eucaristia. Termino recordando aquilo que eu disse há pouco. No Tríduo Pascal, nós desdobramos aquilo que celebramos na Eucaristia em 3 dias, para isso nos ajudar a olhar mais demoradamente, mais profundamente, a podermos contemplar todo o mistério, toda a maravilha que celebramos da vida de Jesus. Ele, na Quinta-feira Santa, celebrou a ceia com os seus discípulos, deu-lhes o mandamento novo do amor, lavou-lhes os pés, e aí vemos toda a humildade de Jesus, que já se estava a oferecer a si mesmo por amor dos seus discípulos. Na Sexta-feira Santa, é Jesus que se oferece na cruz, obedecendo ao plano do Pai para salvar o mundo, sem medo de dar até a própria vida, medo do sofrimento. Ele não queria sofrer, como nós não queremos, mas mais importante do que isso, Jesus queria obedecer ao Pai e levar até ao fim a oferta da sua vida para nos salvar a nós.
E é isso que contemplamos na Sexta-feira Santa. O peso do pecado do mundo que Jesus carregou para o vencer. O peso da própria morte que Jesus suportou para a vencer. E é isso que celebramos depois na noite da ressurreição. O Senhor Jesus ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, vencedor do mal, abrindo-nos a autoestrada para podermos também nós, atrás dele, entrar no céu, passarmos também nós deste mundo para o Pai, pela ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que ele dá aos seus discípulos o dom do Espírito no dia da ressurreição. Soprou sobre os seus discípulos e disse-lhe: recebei o Espírito Santo, os pecados serão perdoados a quem os perdoardes. É logo o fruto da Páscoa. A paz, o Espírito, o perdão. É isto que nós celebramos na maravilha da nossa Páscoa. O futuro da humanidade, o futuro da nossa vida está garantido, porque Jesus já o garantiu na sua Páscoa. Precisamos, no nosso coração, de acreditar, de termos esta firmeza de querer acreditar na boa nova da Páscoa, porque é isso que é preciso da nossa parte. Um ato pleno de liberdade, um ato pleno de fé, um ato pleno de entrega, lá está, como Jesus se entregou, também nós nos entregarmos plenamente a esta boa nova e fazermos dela o sentido, a luz, a orientação de toda a nossa vida. Até breve, uma Santa Páscoa para todos.